Uma coisa muito importante que tem sido deixado de lado no que diz respeito a filhos é o limite. Falando-se em limite, eu gosto sempre de, falando de limite, trazer a figura do muro. O muro de uma casa, o portão de entrada de uma casa, é, na verdade, fala-se do limite para aqueles que não moram, não habitam ali naquele lugar. Dali para dentro só entra se os que estão dentro der liberdade ou abrir o acesso da frente para você passar. Mas não, os filhos hoje. Agora, outra coisa que eu tomo muito cuidado é com relação a redes sociais, aplicativos, TVs por assinatura. Qual o seu conteúdo? O que está sendo passado para eles? Julga-se muito necessário. Uma coisa que eu particularmente não gosto de colocar para as minhas filhas assistirem é desenho animado de animaizinhos falantes. Porque me dá a impressão que eu estou em concordância com aquilo que aconteceu no Éden. Quando que Eva não teve a sensibilidade, o cuidado em interrogar para uma melhor informação de que como que uma serpente está conversando com ela. Gente, animal não conversa. Já parou para pensar nisso? Na nossa vida, animal não tem voz. Agora, nós precisamos tomar cuidado. Muito cuidado. Porque tem um material aí extremamente tóxico. E se a gente não abrir os nossos olhos, daqui a pouco vai estar levando os nossos filhos a atos de desobediência, saindo fora de todo o propósito pelo qual nós nos empenhamos em educar os nossos filhos. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Temos mais acesso aos nossos filhos. Estão indo aonde? Vai voltar quando? Tá vendo o quê? Tá falando com quem? Quem vai estar nesta festa? Com quem que você estava falando? Precisa tomar, isso é pôr limite. Eu sempre digo que quem ama põe limite. Claro, dentro de um certo equilíbrio. Não pode ser aquela coisa doentio. Não, aqui quem manda sou eu e pronto, acabou. Não, não é desse jeito. Porque quem ama não impõe. Quem ama aconselha, aponta um caminho e diz, ó, o certo é este aqui. E aí, tomando esse caminho que foi apontado, vai ser abençoado, vai prosperar, vai dar certo em tudo. Então, é necessário, julga-se necessário. Outro dia eu fui procurado por um pai que a sua filha de apenas 12 anos de idade havia o procurado e
Ela procurou ele e disse da seguinte forma para ele: pai, eu quero namorar fulano. E ele pegou e disse para ela: olha, depois a gente conversa sobre isto. Mas a mãe já foi logo dizendo: ó, por mim, vocês namoram, não tem nenhum problema, é isso aí, manda ver. E aí o que acontece? Houve-se um conflito, porque ele professa uma fé, ela outra, mas a filha... Gente, não pense que os nossos filhos não vê as coisas, não sabe das coisas. A filha, antes de tomar a decisão, não se contentando com o posicionamento da mãe, a aprovação da mãe, ela queria ainda ouvir o que a mãe tinha, o que o pai tinha a dizer. E olha que coisa interessante. O pai, antes de ir conversar com a filha sobre esse assunto, me procurou. Me procurou e em uma sala pastoral nós conversamos bastante. E o meu conselho para ele foi: não bata de frente com a sua filha. Não seja impondo porque você é pai. Não diga asperamente, barrando, dizendo: não vai, pronto, acabou. Não. Você vai chegar lá e vai dizer o porquê que ela não deve tomar esse caminho, pelo menos por agora. Explica para ela que Deus tem planos maravilhosíssimos para elas, grandes, e que isso, nesse exato momento, pode interferir, pode atrapalhar nos planos de Deus para a vida dela. Fala com ela de que você tem sonhado com uma viagem para o exterior para ela. E vai falando. E vai explicando. Não como forma de, aí eu tenho que dar satisfação para o meu filho. Não. Abre um diálogo. Faça compreender o porquê do não naquele momento. Que isso fique claro. Agora, nesse exato momento, a minha bênção não tem. E olha que bacana que naquela casa a bênção sempre foi algo importantíssimo para fazer qualquer coisa. E quantos lares em que os filhos não pedem mais a bênção para o pai, a bênção para a mãe. E o pior é ter que ouvir algumas pessoas pegar e dizer: melhor a gente aprovar e a coisa acontecer ali debaixo do nosso nariz, com a gente acompanhando tudo, do que a gente falar não e começar a se encontrar em outros lugares. Gente, quantas vezes que eu ouvi isso na minha vida? Dá a entender de que estão até profetizando isto sobre a vida dos filhos. Não, um bom diálogo, um diálogo sadio, com um tom de voz agradável, com os nervos no seu devido lugar, com um diálogo consciente, com palavras que foram lavadas no amor, na sabedoria, na inteligência. Pode ter certeza, vai dar tudo certo. Mas é necessário colocar limites. Tem muitos que não têm colocado limite. Sai impondo as coisas. Não, você vai sim lavar a vasilha. Não, você vai sim ficar em casa. Não, você não vai. E isto eu tenho percebido que assusta esses jovens de hoje.
Na educação dos filhos precisamos seguir aquele exemplo, ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Saber a hora certa de agir, de falar, de apontar um caminho muito mais excelente. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Eu lembro certa feita que um pai, empresário, estava indo viajar para uma cidade onde que ele tinha tido um relacionamento com uma moça, e nesse relacionamento eles tiveram uma filha. E aí ele estava indo lá porque a filha havia arrumado um namorado, ela de apenas, por incrível que pareça, 12 anos também. E eu lembro-me como se fosse hoje. Ele pegou e disse: eu estou com uma arma aqui, que eu vou estar indo lá buscar ela, para ela morar comigo aqui em São Paulo, porque o relacionamento deles é muito conturbado e chegou ao ponto do menino começar a ameaçar ela. Vou lá buscar ela, para ela vir para São Paulo, porque a mãe dela não está aguentando lá. Espero não ver esse menino, porque se eu ver ele, eu vou matar ele. Um menino de apenas 13 anos, quase que a mesma idade do que a filha dela, que estava seguindo um mau exemplo, quem sabe, de alguém que ele ouviu ou presenciou. Por que não dizer uma criança também? Mas é necessário tomar-se muito cuidado. E eu trouxe um conselho de Deus para a vida dele. Ele fez a viagem, ele foi buscar a filha, deixou a arma em São Paulo, limpou da mente dele aquela ideia errada, deu tudo certo, ele foi debaixo de oração, voltou debaixo de oração, tudo chegou ao seu lugar, sabe? A menina, ela, desse relacionamento conturbado, havia ficado grávida, para piorar ainda mais a situação. Mas o que na verdade aquela família queria apenas era viver em paz. Para isso não pediu inclusive nada aos pais do menino, no que diz respeito a dinheiro. Não. Queria apenas que ele ficasse no lugar dele, para que ela também seguisse o caminho da vida dela. Eu contei essa história para você porque às vezes, esse relato, né, de que aconteceu, porque às vezes a gente pensa assim, não, depois cresceu, acabou. A verdade é que independente eles crescido ou não, tudo que acontece com eles tem relação conosco. Deus livre e guarde que os seus filhos passem por isso, mas se fica doente, é a gente que cuida. Se vai preso, é a gente que visita na cadeia. Se está mal, somos nós que ajudamos a levantar. Você sabe disso, você é inteligente. Então é necessário tomarmos muito cuidado, gente. Preste bem atenção. Não, existem algumas pessoas que pensam que pelo simples fato de colocar comida na mesa tá bom. Não tá bom não, tem mais. Tem coisa muito mais importante, do que um prato de comida numa mesa. Você quer ver? Presença, diálogo, a educação concernente ao respeito. Presta atenção, gente.